Isaías capítulo 40, verso 21, a palavra do Senhor diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se ausenta no seu trono no céu, que assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seus seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa os reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Como quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e as chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? Nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Santo Deus, muito obrigado por essa noite tão especial que nós estamos aqui na Tua presença. Te louvamos, te agradecemos porque Tua bondade é estendida de geração em geração, e a Tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Amém. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Fala, Santo Espírito, ao coração de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Pode se sentar. Amém. Amém e amém. O sentimento que eu tenho quando eu percebo que nós já estamos no mês de dezembro e já estamos aí às vésperas de um próximo ano, é o sentimento de que esses últimos anos, o início dessa década, foi marcado por muitas batalhas, muitas lutas. Nós iniciamos 2024 com a perspectiva de um ano onde a graça de Deus transbordaria sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus porque a graça dele tem transbordado sobre nós de uma maneira muito poderosa. Mas quando eu olho para o início dessa nova década, aonde Deus tem várias promessas para cada um de nós, eu percebo que esses últimos anos, esses 4 anos que nós já passamos, foram anos de muitos choques de espadas.
Muitas batalhas nós lutamos. Se você olhar um pouquinho para trás, 4 anos atrás é muito pouco tempo para tanta coisa que a gente viveu. Nós vivemos algo que a humanidade, sem precedente algum, viveu anteriormente. As pessoas que estavam distantes se tornaram muito próximas. A tecnologia veio e fez com que eu e você pudéssemos estar em tempo real conectados. Eu experimento isso todas as vezes que viajo. Estou distante, mas presente. Estou longe, mas sempre próximo. Mas também trouxe muita coisa que não foi boa. Essa facilidade tecnológica e a maneira que nós nos comunicamos, isso está em constante mudança, sem falar de 2020, 21, 22 e quase que 23, que nós passamos aí por uma das maiores crises de calamidade pública do mundo. O mundo mudou, tudo mudou, o pensamento, a maneira de se relacionar com as pessoas, a maneira que nós tivemos que nos reinventar para estarmos em comunhão em um tempo de pandemia, tudo isso mudou, e isso fez com que nós fôssemos acelerados. Sabe quando Deus está acelerando o tempo? A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam acelerados. E o sentimento que eu tenho é que quando começou essa nova década, 2020, Deus colocou o povo dele, a igreja dele, dentro de uma máquina do tempo e fez com que todas as coisas fossem muito aceleradas. Nós precisamos entender que esse tempo todo, esses últimos 4 anos, foram anos onde nós lutamos muito, nós trabalhamos muito, nós fizemos muita coisa. Nós lutamos muito, muitas barreiras foram vencidas, muitas batalhas foram vencidas, mas junto com tudo isso, também nós recebemos uma descarga emocional de muitas coisas. Olha para o passado, olha para os últimos 4 anos e busca se enxergar quem era você há 4 anos atrás e quem é você hoje. Eu não sei como que você está nesse momento, mas a sensação que eu tenho relacionada à igreja do Senhor Jesus sobre a terra é que nós avançamos muito em muitas coisas, mas também retrocedemos em algumas outras coisas. Nós crescemos, nós avançamos, nós aprendemos a sermos um só corpo de Cristo. Nós tivemos que nos reinventar a cada passo dado, a maneira que nós cultuamos a Deus, a maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Nós tivemos que aprender a andar por um novo caminho. Um caminho totalmente desconhecido, que eu não conhecia, que eu não sabia o que fazer, que você também não sabia como fazer. Nós tivemos que nos reinventar no Senhor, e isso foi sensacional. E quando eu peso na balança tudo que nós passamos para chegar até aqui, eu vejo que Deus foi muito bondoso conosco. Nós estamos melhores do que estávamos há 4 anos atrás. Sabe que me incomoda muito quando chega no final do ano e eu olho para algumas áreas da minha vida e eu percebo que essas áreas não avançaram. É muito ruim quando você tem que ficar insistindo com os mesmos problemas. É muito chato quando você está num relacionamento com alguém, seja ele dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um casamento. É muito ruim quando as coisas não mudam. Mas a grande verdade é que você precisa ser a mudança que você espera. Porque é muito fácil ficar esperando que a outra pessoa mude, quando eu mesmo não mudo. Nós mudamos, nós crescemos, não somos mais os mesmos. É só você olhar para trás e você vai perceber isso nitidamente. Você não é mais a mesma pessoa que era há 4 anos atrás. Você cresceu, você desenvolveu, você teve que aprender. E existem coisas que nós temos que aprender, e são coisas que nós temos que aprender aos trancos e barrancos. Eu me lembro do primeiro culto, pastor Ismael, com as máscaras. Eu achei aquilo inadmissível. E depois que eu entendi a realidade, eu já achava inadmissível não ter o culto com as máscaras. A verdade sobre tudo isso é que
no início dessa palavra, eu quero que você pense e reflita. Você não é mais a mesma pessoa. E a grande pergunta hoje é: quem é você? Quem é você agora? Você mudou para melhor ou você está pior do que você já estava? Ou você está disfarçando alguém que nem quem está do seu lado acredita mais que você é, e você está vivendo em um mundo encantado, onde a grande realidade sobre você é mais dura do que você imagina. Não dá para entrar em um novo tempo com Deus vivendo com o mesmo comportamento que você vivia. É impossível acessar algo novo em Deus vivendo da mesma maneira. Não dá. E Deus está falando aos nossos corações. Esse é um momento de transição. Sabe o que Deus falou hoje à tarde comigo? Vocês estão em um momento de transição. E o que é esse momento de transição? É quando Deus está preparando um novo tempo. É quando a nação de Israel estava diante da terra prometida. Aquele era um momento de transição. Deus estava dando a um novo líder novas ferramentas. Deus estava dizendo a Josué: Josué, agora chegou a hora. Tudo que você viveu nos 40 anos de deserto, agora eu te preparei para esse momento de transição. Escute, nós estamos em um ambiente profético. E nesse ambiente profético eu aprendo que todas as palavras que Deus vai liberar sobre nós, nessa nova temporada que está começando agora, desse Profetizando 2025, elas servirão como direcionamento para a sua vida espiritual, para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira. Ela vai direcionar tudo no próximo ano que vai começar. E é importante que você entenda isso. Esse momento de transição é um momento de preparo. É o mesmo momento que Eliseu e Elias estavam ali. É linda essa história. Quando Eliseu e Elias começam a caminhar junto, Elias e Eliseu. E a palavra de Deus relata que eles vão passando de um lugar a outro lugar. E os profetas e os irmãos e as pessoas que participavam da escola de profetas do profeta Elias foram abandonando o profeta, foram saindo da sala do profeta. Eles foram abandonando um por um. Só restou um para atravessar o Jordão, que era o Eliseu. E quando Eliseu atravessou aquele Jordão, chegou do outro lado, a primeira coisa que ele pede para Elias e para Deus é porção dobrada. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está nos colocando nesse momento de transição ministerial, de transição espiritual. Não estou falando de mudança pastoral aqui não. Eu estou falando de um novo ambiente espiritual que Deus vai nos colocar. E nesse novo ambiente espiritual que Deus vai nos colocar, é necessário uma nova unção. É o que eu estou buscando. É o que eu aconselho você buscar. Um novo tempo, uma nova unção sobre a sua vida. Eu não estou falando de mudança de pastor. O pastor Paulo não vai mudar da igreja, não está indo embora para outro lugar. Ele vai continuar sendo pastor dessa igreja até que Jesus permita ele ser. Pode ficar tranquilo com isso. Eu não estou falando que Deus está te chamando para mudar de igreja. Deus te plantou nesse lugar, permaneça. Chegou a hora de mudança. Mas a mudança não é uma mudança de fora para dentro, é a mudança de dentro para fora. Não dá para você continuar sendo essa pessoa que você foi lá no passado. Chegou a hora de receber algo novo. Só que nesse momento de transição, Deus ele vai te entregar algo poderoso. E eu entendi algo poderoso, eu aprendi que uma coisa muito importante, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. No seu caráter, nos seus princípios e valores, mas Ele está criando coisas novas todos os dias. Eu vou repetir porque talvez ficou um pouco complicado para você entender. Deus é o mesmo ontem, vai ser o mesmo hoje, vai ser o mesmo eternamente nos seus atributos de caráter, de princípios e de valores. Mas Ele continua criando coisas novas todos os dias. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra, porque quando eu paro para estudar o universo, e eu vi esse texto bíblico de Isaías, quando o profeta está dizendo,
sem conhecimento talvez do que nós temos hoje de tecnologia. O profeta está dizendo o seguinte, irmão Walter, que as estrelas, Deus as chama pelo nome e elas se movem uma a uma em direção à palavra de Deus. E quando eu vou buscar o que as estrelas estão fazendo, eu percebo que o universo está em constante evolução. Você não está parado. Todo o sistema solar está se movendo ao som de uma voz, a voz do Deus Todo-Poderoso. Por que que eu e você vamos ficar parados? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: chegou a hora de se mover em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se prepare, porque 2025 vai vir marcado de muitas mudanças positivas sobre a sua vida. Quem crê nessa palavra e dá um glória a Deus bem alto? Mas antes de uma nova temporada, meu filho, minha filha, Deus vai te chamar para um renovo. Sabe por que Deus vai te chamar para um renovo? Porque não dá para conquistar o que Deus tem para você, o novo de Deus, com as ferramentas do passado. Não dá para entrar nessa nova atmosfera de Deus com as mesmas ferramentas que você utilizou há muitos anos atrás. Depois de travar inúmeras batalhas, muitas vezes nós nos sentimos cansados. E não tem problema em se sentir cansado. Talvez você se encontre cansado. Existem pessoas que chegaram aqui nesse culto hoje aos trancos e barrancos. Existem pessoas que chegaram aqui hoje dizendo: se Deus não falar comigo hoje, eu não suporto mais. Existem pessoas que chegaram aqui como soldados que voltaram da batalha, marcados, feridos, machucados. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem um bálsamo de cura para a sua vida hoje aqui. Tem um bálsamo de restauração para a sua vida hoje aqui. Você lutou como um bom soldado, conseguiu chegar até aqui. Existem marcas em você que te credenciam a entrar em um novo tempo de Deus. Deixa eu te falar. Esse novo tempo de Deus é um ambiente espiritual. E as marcas das lutas que você venceu é o que vai te dar a credencial para entrar nesse novo momento. Sabia disso, irmãos? O apóstolo Paulo defende o ministério dele dizendo: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Tem alguém aqui que tem as marcas de Cristo? Vou perguntar de novo: tem alguém aqui que tem as marcas de Cristo na sua vida? Foi o que aconteceu com Josué. Josué passou 40 anos no deserto, até que ele chega diante da terra prometida. E ele olha para os desafios e Deus diz para ele: seja forte e corajoso, porque essa terra que eu prometi aos seus pais, que eu prometi que daria a vocês, eu dou para você agora. O Espírito Santo de Deus está mandando dizer alguma coisa para você hoje aqui, ó. É a sua vez, é o seu tempo. Deus prometeu e Ele vai cumprir, e vai ser rápido. Força, coragem. Deus vai desenterrar os dons e talentos. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai fazer você alcançar ambientes espirituais que você jamais sonhou em estar. Deus vai te promover para esse novo tempo. Essas marcas e essas feridas vão fazer sentido para você. Você não lutou essas batalhas que você lutou à toa. Você não lutou tudo que você passou simplesmente por acaso. Até os erros que você cometeu, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, se encarregou de te conduzir novamente para o caminho certo. Não é sobre o que você fez no passado, é sobre a postura que você decide ter agora. Nós estamos diante de um cenário espiritual.
E eu não sei se você está enxergando esse cenário, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está nesse ambiente profético. Nós estamos inaugurando hoje, dia 1º de dezembro, esse ambiente profético, aonde Deus vai te preparar para viver algo sobrenatural. Meu irmão, ao terminar desse ano de 2025, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não acredito, você mudou muito, mudou para melhor. É incrível isso. A sensação que eu tenho é que Deus está acelerando o tempo, mas antes de acelerar esse tempo, você precisa ser renovado. E a primeira renovação que você precisa ter é a renovação da sua mentalidade. Sabe qual é o grande problema? Não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito do povo. Não tira fácil o Egito do povo, Max. Você trabalha com comportamento humano. Mudar comportamento é um negócio trabalhoso. Entra ano e sai ano, misericórdia. Deus está dizendo para você hoje: tome uma postura de uma mentalidade diferente. Essa mentalidade que muitas vezes tem visitado o seu coração, que é contrária à palavra de Deus, tem que morrer hoje. Tem que ficar hoje aqui. Nós temos que ter um posicionamento diferente. Nós temos que nos posicionar de uma maneira diferente. A palavra de Deus em Romanos 12, vocês conhecem, Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse mundo. Eu estava agora na região de New English, aonde começou o avivamento naquela terra, nos Estados Unidos da América, aonde tudo começou, aonde grandes avivalistas como Jonathan Edwards, aonde grandes avivalistas, como os avivalistas da Rua Azusa, aonde grandes avivalistas fizeram coisas sobrenaturais. Eu passei pela igreja desse homem. Eu estava lá, nessa igreja, quando ele pregou um sermão, e o sermão dele era: pecadores nas mãos de um Deus irado. E o sermão desse homem foi tão forte, tão poderoso, que as pessoas se agarravam nas vigas de madeira da igreja, porque viam um abismo que os separavam da presença de Deus. E quando eu passei lá agora, sabe o que esse lugar é? Esse lugar é um ponto de visita turística. E tem uma placa do movimento LGBT lá. Eles compraram aquele lugar. As igrejas frias. Doeu em mim. O povo rendido aos recursos. Eles não têm problema lá não, Tiago, de dinheiro. Dinheiro lá é o menor dos problemas. Vamos colocar um telão de LED aqui na igreja? Vamos, quanto custa? $40 mil. Tá bom, quantos podem ofertar? E um irmão levanta a mão e fala assim: eu pago. Mas a frieza espiritual, e o pastor conversando comigo, o pastor da igreja lá, que o irmão Franco está frequentando, o pastor Nivan, chorava. E ele dizia: você não sabe o que é isso que nós estamos passando. Aqui foi o palco do avivamento, mas uma mentalidade contrária à palavra de Deus se infiltrou, minou as nossas bases, sucumbimos. E eu olhei para ele e eu não sabia o que dizer, porque tudo que eu li, tudo que eu estudei, aconteceu naquele lugar, mas não é sobre o lugar. É sobre as pessoas. É sobre o compromisso que eu e você temos. E não pensa você não, meu irmão, que isso está longe de mim e de você, porque não está. Eu não tinha que estar aqui fazendo um apelo para você querer ir na célula. Você tinha que amar isso. Desejar isso. Aonde Deus está. Na sua mentalidade, na sua forma de agir, na sua forma de falar, aonde Deus está.
Nós estamos diante da mesa do Senhor, do sacrifício de Cristo Jesus. E o que nós estamos fazendo com isso? Acorda, irmão. Deus está te preparando para a última colheita. Deus liberou uma palavra no início dessa década para essa igreja, que desse lugar sairiam muitas pessoas para ser chama de avivamento em muitas nações. E quando eu cheguei lá e vi o irmão Franco lutando, suando, sangrando, eu falei, Deus mandou esses jovens para cá, para que algo diferente aconteça. Me deu vontade de marcar uma caravana daqui do louvor, dos pregadores e ir lá. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja precisa se mover. Eu estou cansado de evento. Evento que não muda nada na vida de ninguém. Que entra ano e sai ano e está do mesmo jeito. Talvez eu estou cansado disso tudo. Porque o evangelho é simples. O evangelho é simples. E eu estou aqui falando para uma congregação de homens e mulheres maduros na fé. Chegou a hora de entrarmos nesse novo tempo. E nesse novo tempo é pouca religiosidade e mais vida com Deus. É mais tempo de oração no seu quarto e menos estética, menos aparência, menos tudo isso aqui. E mais compromisso com a palavra de Deus. Renovação da mentalidade é entender que eu tenho a responsabilidade, você também. É entender que a responsabilidade não é apenas de quem está aqui no púlpito fazendo alguma coisa, a responsabilidade também é sua. Eu sei, pastor Paulo, mas essa palavra está uma palavra de muito confronto. É isso mesmo. Deus tem algo poderoso para você. O profeta Isaías está escrevendo para a nação de Israel que estava se queixando. Você está terminando o ano, talvez reclamando de muita coisa que não deu certo. De Deus que não fez nada. Irmão, seja sincero com você mesmo. Quem é você? Pelo que você está se movendo? Cheguei lá na América e tão deplorável a situação, que a mesma pessoa que está tocando no louvor da igreja é a pessoa que está tomando uísque quando termina o culto, fumando cigarro e saindo com mulheres de duvidosamente comportamento duvidoso. E eu perguntei, por que isso? Não, porque aqui nós não temos música, então a gente paga. É melhor pagar porque músico dá trabalho demais. Eu falei, é verdade, músico dá trabalho, mas adorador não dá trabalho. Pessoas que estão pastoreando, mas elas não queriam nem estar pastoreando. Por que você está pastoreando? Não, porque eu ganho um salário. Sou empregado da igreja. Essa é a realidade. E eu me pergunto, se nós não tivermos uma mudança de mentalidade, não nos movermos por um propósito, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a sua casa? O que vai acontecer com o seu casamento? O que vai acontecer com seus filhos? O que vai acontecer com a sua alma? Irmãos, chegou a hora de renovarmos a nossa mentalidade. Chegou a hora de renovarmos a nossa fé. Existe tanta fé por aí, né? Tantos modelos de fé. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa fé. A renovação da nossa fé não é algo que temos que buscar apenas em um profetizando, mas é algo que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Qual é o tamanho da sua fé? Aliás, como está agora a sua fé? Você já entrou para o time dos descrentes? Diga, está repreendido em nome de Jesus.
Sabia que tem um time de descrentes que não acreditam mais? Pessoas que estavam ontem aqui, sentados conosco, dividindo o mesmo púlpito, sentado do nosso lado. Foi muito triste ver algumas denominações lá nos Estados Unidos que negociaram os princípios que nós cremos. Muito triste. Não vou falar, porque esse não é o foco da minha palavra, não é criticar igreja nenhuma, nem absolutamente nada disso. Mas já era algo que Deus estava ministrando no meu coração. Precisamos renovar a nossa fé. Sinto saudade de homens e mulheres que acreditam no sobrenatural. Gente de fé. Não gente que simplesmente seculariza tudo. O reino de Deus precisa de homens e mulheres de fé. Parece que não vai dar certo, mas quando Deus está no negócio, o resultado é vitória. Gente, eu lembro quando nós construímos esse prédio. Eu lembro quando nós estávamos em expansão, plantando igrejas nessa cidade. Eu lembro quando nós fazíamos o Resgate IDB. Quem lembra disso? Meu Deus do céu. Sem R$1 no bolso, atravessava um caminhão no meio da rua, subia com aquelas bandas tudo lá em cima e Eu lembro quando a gente foi tocar com a banda no London, festival de música do Nacional. Subiu lá e tocou, evangelizou. Lembra disso, Gugel? Esses dias para trás eu encontrei um rapaz, e ele virou para mim e falou assim: Pastor Paulo, que alegria, te sigo nas redes sociais, eu sou fulano de tal. Eu falei: que bênção, assim, sem conhecer quem era, né? Que bênção, irmão, tal, que coisa. Você lembra de mim? Eu falei: não. Eu sou fulano de tal, lembra daquele dia que vocês tocaram lá no London? Eu falei: lembro. Eu sou aquele jovem desviado que quando você fez o apelo foi lá na frente. Hoje eu sou pastor do Sara Nossa Terra. Renove a sua fé. Quando nós temos fé, o Senhor vai abrir as portas necessárias para o cumprimento do propósito dEle. Tem tanta gente pregando tanta besteira por aí. Irmão, eu sei, é fácil demais deixar essa igreja tão lotada aqui que não vai caber ninguém. Cheia. É só contratar os artistas gospel. Vem todo mundo. É só dar uma palavra que o povo quer ouvir. Vem todo mundo. Lota, nós vamos ter problema. Mas a pergunta é: qual é a fé que nós estamos construindo? Qual é o relacionamento com Deus que nós estamos construindo? Aonde está fundamentada a nossa fé? Eu não tenho nada contra os artistas gospel, não tenho nada contra os cantores, nem os pregadores não, viu, irmãos? Por favor, quero deixar isso claro. Eu só quero deixar para você uma palavra. Quem morreu por você na cruz do Calvário não foi o pastor Paulo, foi Jesus Cristo de Nazaré, viu? Quem sacrificou o sangue dele por você não fui eu não, meu irmão, foi Jesus. Você pode até me amar, pode gostar de mim, mas você tem que amar mais a Deus. Porque hoje aí nas redes sociais está um movimento muito grande, né? De gente que sequer tem um pastor, que sequer tem uma igreja, de gente que não convive, virou literalmente um negócio bagunçado. Irmãos, eu tive agora lá, eu fiquei escandalizado, de um pastor que, misericórdia, o irmão virou para mim e falou assim: não, pastor, ele cantou a minha esposa. Não, mas como assim cantou a sua esposa? Convidou ela para ir para o motel. A cara dura. O pastor fulano de tal não acredita. É? E aí eu quero ler um texto bíblico para você aqui, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os falsos ensinamentos. Irmão amado, valorize a igreja que você tem, a igreja séria. Valorize a liderança que você tem. Você pode até receber uma palavra de fé, de esperança de outras pessoas, mas eu termino esse sermão dizendo algo para você. Você tem uma casa, você tem um povo que te ama, você tem uma igreja que te acolhe, você tem um ambiente onde Deus se faz presente.